Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MacGyverCast. Hoje estamos começando a nossa quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, e na verdade a gente não está começando, a gente está terminando porque já é 6h30 e eu estou produzindo esse programa um pouco mais tarde. Mas por que MacGyver está começando o programa tarde? Por que não começar o programa tarde, né? Mas justificando o porquê que eu estou produzindo o programa um pouco mais tarde é porque o microfone acabou a bateria. E a culpa não foi nem de eu não ter colocado para carregar, mas eu coloquei para carregar num carregador horrível que não funcionava. E aí quando eu precisei usar o microfone, ele simplesmente descarregou e já era, né? E como vocês podem ver, eu tô naquele padrão, aquele cara que chega bêbado em casa, bate na esposa e nos filhos, né? De regatinha, barbudo, doido pra descer o cacete em todo mundo, mas na verdade é só eu mesmo, né? Eu não estou tão agressivo ultimamente. Isso é uma característica interessante, né? A gente pode até começar o programa falando um pouco sobre o lado agressivo de MacGyver, né? O lado agressivo de MacGyver. Eu acho que no começo desse podcast, nos primeiros episódios, eu tava num período meio rage, né? Um período onde eu queria sair na porrada com as pessoas, onde eu queria bater, eu gritava de raiva e, bom, isso são ciclos da minha vida, né? Eu sou bem controlado, para falar a verdade. Eu dificilmente alguém consegue me tirar dos eixos, né? Eu muito dificilmente eu me estresso sim, mas eu não explodo com as pessoas. Mas antigamente eu estava impossível. Mas eu entendo porque que eu estava impossível, né? Eu tava num lugar que eu não queria estar, estava num trabalho que estava me incomodando, estava com coisas que não fazendo coisas que não estavam agregando no meu futuro de maneira alguma, baseado naquilo que eu tenho como propósito, né? Essa parte educacional, produção de conteúdo e tudo mais. Então, eu estava num lugar onde eu não queria estar e eu estava pirando na batatinha. Mas, né, passou, ficou tudo certo. Hoje eu estou fazendo as coisas que eu gosto. Minha vida financeira deu uma guinada maravilhosíssima, né? Hoje, naquela época eu tinha comprado carro. Nossa senhora. Tinha acabado de comprar, arrumar o carro, foi todo o meu dinheirinho embora. E agora eu tenho, né, dinheiro de sobra, graças ao bom Senhor, né? Que não vem a faltar, que sempre, sempre mais e mais eu posso estar prosperando aí na vida. Mas bem, ah, o lado raivoso, né? Acho que todo mundo deve ter coisas que tirem a gente do sério. E eu, qualquer coisa, me tirava do sério. Era um cara bem revoltadão, sabe? Então, bagunçou meu quarto, eu vou ficar nervoso. Chegou de maneira inconveniente, eu vou ficar nervoso. Então, muita coisa acabava me deixando nervoso e tirava eu do sério, né? Hoje, cara, você vai ser inconveniente comigo, eu não vou ficar nervoso, mas a minha tolerância é baixa. Então você vai me tirar do sério, eu só vou parar de falar com você, né? E é geralmente o que eu faço com pessoas sem noção, com pessoas que atrasam projetos na minha mão. Então eu dou um ultimato, né, em quem é colaborador. Eu falo assim, ó, pessoal, é o seguinte, está atrasado, você não me entregou, eu não quero mais, né? E aí isso é muito legal, porque trabalhar essa transparência, isso tudo faz parte do perfil de liderança que eu quero desenvolver também, né? Então, ser líder, né? Ser líder envolve muitas coisas. A gente começa a produzir conteúdo, começa a trabalhar, começa a montar os próprios negócios, muita coisa vai se desenvolvendo e uma dessas coisas é a comunicação de líder mesmo, saber delegar tarefa, saber cobrar as pessoas, saber dar prazo, tudo isso daí, cara, são coisas que eu tô me lapidando. Não vou dizer que eu sou professional, né? Não sou o zica da balada para fazer isso aí, mas eu estou aprimorando isso dia após dia, né? Então, eu estava com dois colaboradores, né, prestadores de serviço, que estavam com dois projetos, cada um estava com um projeto e já tinha 2 meses de atraso, né? Eu dei um prazo gordo ainda, eu dei o prazo de um mês. Em um mês não entregou, 2 meses os cara atrasou. Eu falei, bicho, é o seguinte, pra mim não dá, velho. Vocês não me dão feedback, não são transparentes, não me respondem. Ainda fui muito paciente. Mas tive que dar no pé dos dois. Falei, ó, bicho, não vai dar. Enfim, os meninos até se desculparam e tudo mais. Mas, cara, tem que ter profissionalismo. Se você se predispõe a uma vaga, a um trabalho, a alguma coisa, você tem que ter cabeça pra poder cumprir com aquilo que você está se comprometendo, ok? E enfim, molecada nova, eu também já fui novo. Eu vou falar pra vocês, minhas experiências de menor aprendiz são as experiências mais bizarras que vocês podem
visualizar na vida de vocês. Eu era muito retardado quando era novo, tá? Não que hoje eu não seja um pouco retardado, mas quando era criança, cara, era um negócio, criança não, adolescente, né? Pré-adulto ali, dos 14 aos 19 anos, eu tinha um pensamento e um comportamento muito juvenil. Hoje eu me vejo de uma maneira muito madura. Todos os meus negócios eu sou muito centrado. É para fazer? Faremos. Cara, é honesto, é isso. Se não for, tô fora. Vai passar perna em alguém, tô fora. Vai lesar alguém, tô fora. É mentira, tô fora. Eu não, tudo que envolve mentira, essas coisas, eu tô fora, cara. Tô plantando minhas coisas. Tô plantando, né? Eu sei que Deus honra as nossas escolhas e é por isso mesmo que eu sigo por esse caminho, né? Eu poderia estar na gandaia, poderia estar com mulheres, poderia estar com trabalhos que envolvem mentiras, mas, bicho, eu acho que não, né? Não é isso que eu quero. Eu faço as coisas por amor, né? Eu já falei no episódio do amor. E, bem, como eu faço as coisas por amor, eu acredito que o amor vale mais do que o dinheiro, vale mais do que 1000 mulheres, né? 1000 concubinas. Então, assim, eu sei que são prazeres que a gente tem na vida, né? Uns podem enxergar como prazer, outros não. Mas eu gosto de visualizar coisas por longevidade. Então, eu sempre visualizo a longo prazo. Esse trabalho vai me fazer bem longo prazo, né? Não vou nem dizer feliz, mas isso aqui vai ser bom para mim. Então, eu visualizo as coisas dessa forma, ok? Né? Eu tô num trabalho, vamos supor, recebi uma oportunidade, é 10 mil reais por mês. Só que, cara, eu vou ter que ficar na puta que pariu, vou ter que pegar o trem, vou ter que, cara, ficar 2 horas de transporte público para ir, 2 para voltar. Ou se for de carro, vai ter trânsito. Eu não quero. Eu vou ter que lidar com pessoas, com superiores, gente te humilhando. Eu não quero. Por isso que eu sou contra mulher bonita trabalhar. Se eu fosse presidente, mulher bonita tinha que ficar em casa mesmo, cuidar das crianças e trabalhasse só porque quer e no próprio negócio, tá? Nada de ficar sendo humilhada por superior. E eu acho que é uma merda isso aí, por isso que eu odeio o carreirismo, né? Fora que carreirismo é uma parada muito ingrata. Tá passando um carro na rua, a moto tá me deixando um pouco desconcentrado. Mas os cachorros estão muito atiçados agora, velho. Mas vamos lá, vamos continuar. Voltando ao rage. Então, assim, durante muito tempo na minha vida, eu era meio revoltado, né? Eu ficava meio nervoso e eu fui amadurecendo isso, fui amadurecendo as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu acho que muita coisa do que eu tinha curiosidade, eu acabei sanando essas curiosidades, né? Então, eu, pessoalmente, tem coisas que eu prefiro não repetir, tem coisas que eu prefiro viver, ah, cara, no correto. Então, hoje, tudo que eu faço, eu miro o correto, eu miro fazer o que é certo, porque o certo é o certo, mesmo que 99,9% das pessoas estejam fazendo errado. O certo nunca vai deixar de ser certo, tá? Então, eu sempre busco estar fazendo certo e eu visualizo também se o que eu estou fazendo vai valer a pena médio, longo prazo, tá? Porque no curto prazo você vai ter dinheiro. Nossa, 10 mil reais de salário no mês. 10 mil não é nada, porra. 10 mil não é nada. Se eu empreendo, faço as coisas direitinho, eu vou ter dor de cabeça, eu vou trabalhar. Eu nunca busco sossego. Sossego não existe no meu vocabulário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: 10 mil reais não é nada, né? Se comparado com o que a gente pode fazer, o que a gente pode produzir. E, enfim, eu visualizo muito essas coisas. E família também. Você pode pegar uma mulher por semana, né? Eu tô sendo bem tranquilo uma mulher por semana. Tem cara que consegue bem mais do que uma por semana, né? Eu conheço alguns que conseguem 3, 4 na semana, uma para cada dia, enfim, e vai ciclando assim. E bom, isso pra mim não é nada, né? Eu conheço, inclusive um desses caras que eu conheço, porque é mais de um, virou pra mim e fala, cara, só tem uma mulher que eu amei, né? Ele falando pra mim, e eu vacilei com ela. E, bom, eu nunca mais vou ter isso, né? Eu trocaria tudo pra ter ela de volta, mas ela não quer mais me ter de volta porque eu ramelei. E é exatamente isso, né? Eu não quero ter que ficar na gandaia, porque eu sei exatamente o que eu quero, o que eu busco, né? Eu busco ter esse relacionamento legal no futuro e eu sei que Deus honra nossas escolhas, né? Mateus é a prova disso. Mateus, meu melhor amigo, estava aqui em casa agora há pouco. Inclusive tem uma cadeira ali, ó. Era a cadeira que ele estava aqui sentado. Deus honra nossas escolhas, né? Ele não era de sair, não era de fazer bagunça, já fez bagunça também comigo quando a gente era adolescente, já fez bagunça sozinho também, mas hoje ele tem a namorada dele, conheceu a menina na igreja, muito legal, tem os seus negócios de vento em popa, né?
tá voando pra caraca e eu tô junto com ele, eu tô muito feliz por conta disso. Então, assim, a vida, cara, tem nos dado oportunidades, nós estamos crescendo, evoluindo dia após dia. E eu tô muito feliz por conta disso. E Deus honra nossas escolhas. Os caras tá fazendo pilantragem, tá ganhando dinheiro rápido, a gente tá dando passos um pouco mais devagar. Mas eu vou te falar, Deus honra as nossas escolhas e a gente sabe, pô. A gente sabe, a gente vê. A gente vê. Faltou voz aqui. Então, assim, pô, velho, eu escolhi isso, tá? Direto aparece, pessoas mandando mensagem, enfim, essas coisas assim, eu falei, ok. Inclusive, eu vi uma menina que eu estudei na escola, né? No ponto de ônibus, enquanto eu tava caminhando de manhã. E aí eu só cumprimentei de longe. Tipo, ela ia vir pra abraçar, né? Mas eu só cumprimentei de longe porque era uma menina que eu flertava na época da escola, né? Então, assim, até pra fugir da presença da tentação, né? Eu acabei optando por não me aproximar. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco, eu sei que com ela eu não ia querer nada. Nunca, né? Nunca diga nunca, né? Opa. Mas com ela eu não ia querer nada, pelo menos agora. Não quero nada, nada, nada. E aí eu passei de longe só, dei um tchauzinho. Porque eu sou uma pessoa calorosa, sou uma pessoa que abraça, beija, né? Eu já falei pra vocês da minha família. Minha família, eu tenho um pai que me abraça, um pai que tá junto comigo, minha mãe é a mesma coisa, meus irmãos mais ainda. Fora meus tios. Nossa, meus tios são um caminhão, né? Um caminhão caçamba de amor e carinho com todos nós. E isso pra mim não tem preço. E eu sou uma pessoa assim, eu fui criado assim, né? Meus tios me beijam, abraçam, meus primos me beijam, abraçam. Cara, meus primos, pô, sabe o que é homem virar, chegar e dar um beijo na tua bochecha e falar, e aí, tiozão, tá suave? E é louco, cara, é família, né? E bom, eu sou assim, eu quero ser assim pra uma mulher também, pra minha mulher e meus filhos e tudo mais, e eu acabo levando as coisas dessa forma. Eu gosto de falar de família, né? Eu acho que já deu pra perceber, já dá pra notar muito bem que isso passa muito pela minha cabeça. E, bom, eu passei por essa menina de longe e só cumprimentei, porque eu inclusive comentei com o Matheus hoje, eu falei, né, mais vale entrar caolho, né, caolho com olho só no reino dos céus, do que com os dois, ir com os dois olhos pro inferno, né? Tem um que é mais vale entrar maneta, né? Se tua mão te faz pecar, arranque-a, né? Mais vale entrar maneta com a mão só no reino dos céus do que com as duas pro inferno. Então, assim, não que esteja falando sobre condenação e pro inferno e tudo mais, mas é o pecado mesmo, né? Então eu me sinto bem. Quanto mais eu me distancio dessas loucuras da vida, cara, melhor eu me sinto. Juro pra vocês, é um caminho que eu não sei nem explicar, tá? Eu não vou saber explicar, eu acho que é só vivendo pra você entender. Você se reservar, você deixar de sair pra uma putaria, você deixar de ter certos hábitos, de fazer certas coisas que você sabe que desagradam a Deus, sabe? Quando você segue, tipo, benzinho, velho, você. Eu não sei explicar, eu tenho uma sensação de bem-estar maravilhosa. Eu falo pra vocês, eu saio de manhã, eu aprecio o dia. Eu vou comer, eu aprecio o alimento, eu tô no presente, cara. Eu tô amando o meu presente. E eu quero coisas melhores ainda pro meu futuro. Então eu tô amando o que eu vivo hoje e eu sei que eu vou amar mais ainda o meu amanhã, né? Pode ser que esteja pior, só Deus sabe o que ele tem preparado pra mim. Mas, bicho, eu tô feliz demais, demais, demais com tudo que eu já tenho. E eu sei que eu quero mais coisas. Eu não vou deixar de querer. Eu não tô num ponto onde eu estou sossegado, né? O meu tio, uma vez ele virou pra mim, eu falei, tio, né? Trabalhando e tal, comprando os apartamentos, ele começou a comprar um monte de apartamento. Aí eu falei, vai ficar sossegado, né? Ele falou, sossego? Ele virou pra mim e falou, tira a palavra sossego do seu vocabulário, bicho. Você quer ganhar dinheiro, você quer viver bem, esquece o sossego. Você vai trabalhar pelo resto da vida. Mas você vai viver coisas boas, você vai viajar com a sua esposa, você vai curtir com a sua família. Isso eu levo pra vida também. Foi um negócio que tocou, entrou na mente, sabe? Falei, beleza, sossego. Eu não tenho que buscar sossego, eu tenho que buscar trabalhar mesmo. Nem que esteja uma fazenda no interior, vai ter boizinho, vai ter vaquinha, vai ter que tirar o leite da vaca às 5 da manhã, vai ter que pegar os ovos da galinha todo dia, tá? Todo dia, porque se você não tira o leite da vaca, aquela eu vou falar aquela porcaria, mas não é porcaria. A teta da vaca, ela incha, bicho, inflama. Então você tem que estar ordenhando ela com frequência. E no horário dela, né? Ele tava falando, né? Às 5 da manhã, eu tava vendo no YouTube, né? Vida no interior. E assim,
a vida pra mim é isso, é lógico, é trabalhar pra sempre, bicho. Pelo menos pra mim, eu quero trabalhar pra sempre. Eu vou curtir, eu vou viajar, vou me aposentar, mas nem aposentado eu vou parar. Meu pai tem 60 anos, meu pai trabalha até hoje. Meu pai todos os dias acorda às 6 horas da manhã, se arruma, coloca roupa e vai ripar, vai trabalhar. Meu pai é brutal. Meu pai, pra mim, porra, eu rasgo elogios pro cara. Meu pai é 10, velho. O tiozão é forte. Forte, forte, forte. Ele tem um vigor, uma estamina. Ele corre, ele faz tudo, ele não cansa. Eu fico cansado, eu falo, meu Deus, cara, eu tenho 22 anos e meu pai é uma máquina, bicho. É uma máquina. Eu não consigo acompanhar o velho. Mas eu tô me preparando pra isso. Eu tô trabalhando todo dia pra poder chegar na idade dele e ter tanto vigor quanto ele. Até mais, né, se Deus quiser. Então, poder ter meus filhos, educá-los, né? Dar uma orientação. Meu pai, assim, nunca foi tão apegado religiosamente falando. Ele sempre levou a vida mais ou menos assim. Ele acredita em Deus, sim, ele segue os preceitos enfim, a honestidade, todas essas virtudes, assim, enfim, que são provenientes do cristianismo, mas ele nunca nos orientou diretamente, tipo, explicando passagens e coisa e tal. Ele sempre disse para confiar e fazer oração, mas, enfim, foram coisas que eu fui pegando mais na vida mesmo, aprendendo no decorrer do tempo, né? E para mim foi dessa forma. E eu quero poder educar meus filhos também dessa mesma forma, ser a presença paterna, porque uma das maiores deficiências do século XXI é a ausência de pais, é a ausência de uma figura masculina para o moleque, né? Ou para uma filha, né? Hoje, cara, muitas mães têm que fazer o papel do pai e não é para a mãe fazer o papel do pai, tá? Isso não existe. Nenhuma mulher está preparada para isso. É a exceção que consegue dominar isso com maestria. E exceção é a regra do burro. A exceção é exceção mesmo. É um a cada 1000, sabe? Vai conseguir educar um filho completamente, né? Passar uma educação, não é só educação de bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Não, é educação mesmo de saber lidar com os desafios da vida, saber lidar com a adversidade, saber lidar com o sofrimento, saber lidar com crise, viver, né? Enfrentar o que tem que ser feito, né? Não fazer só o que quer, mas fazer o que precisa ser feito. Então, assim, não é toda mãe que consegue fazer isso. E o pior, né? Tem muitos casais que têm o pai presente, né? Os filhos têm o pai presente, mas o pai é um frouxo, também não adianta de nada. Se o pai é um frouxo, ele não está exercendo a masculinidade dele. E é foda, né? Falar de masculinidade, porque é um assunto tão batido na internet que toda vez que você fala isso, você é taxado de red pill, você é taxado enfim, dessas coisas de masculinista, né? Mas não é isso. Ao masculino e ao feminino, né? A mulher tem sua delicadeza, a mulher tem suas virtudes, né? O cuidado, o carinho, tudo, né? A lealdade, isso é maravilhoso. Eu acho, cara, maravilhoso, não tem nem o que falar. Mas o homem também tem isso, sabe? De enfrentar, de lutar, de estar na linha de frente, né? Na linha de frente, não tô falando na linha de frente ser superior, não existe isso de superioridade. Tô falando linha de frente é para levar bala, é para trabalhar mesmo, para ripar, né? Se tua família tem problema, você vai resolver. Então vão se criando homens que não sabem resolver problemas, vão se criando homens que não sabem cuidar da própria família, que não sabem cuidar de si mesmos, isso é o pior, né? O tanto de cara gordão aí, ó, que não faz nada, não cuida nem do próprio corpo, e depois quer mandar currículo, né? O cara não cuida nem de si, ele não vai conseguir cuidar do próprio trabalho, cara. Então é foda, né? Quem pegou a referência dessa vai pegar, quem não pegou só escuta. Mas é isso. E, bem, né, são algumas visões que eu acabei tendo. Ah, Mudando agora de pato pra ganso, bastante de assunto. Hoje, né, foi um dia muito especial, porque hoje acho que umas 4 ou 5 pessoas fizeram aniversário. Eu não sei que a galera trepou tudo no mesmo dia, que a molecada nasceu tudo no dia 16 de julho, cara. Então, hoje eu dei 4 parabéns, tá? Dei parabéns pro William, feliz aniversário, William. O William é ouvinte aqui do podcast, pro Guilherme. O Guilherme acho que ele é ouvinte também. O Esponja já falou pra mim que quer começar a escutar o podcast, já falou que tá pra maratonar todos os episódios. Então, se ele escutar esse aqui, ele vai acabar escutando o feliz aniversário pra ele, né? Hoje, dia 16 de julho de 2025.
E também tem mais uma pessoa, tá? Eu vou ver, eu vi no meu Instagram lá que eu dei os parabéns, acho que era o Gustavo. Enfim. Então, todos vocês, feliz aniversário, meus queridões, né? E aniversário é uma parada de doido, né? Tem muita coisa que envolve o nosso nascimento e principalmente, né, a galera que resolveu fazer filho ali no período do carnaval, né? Porque tem gente que é fruto de trepada, né? O fruto de trepada é a galera que nasceu em novembro. Aquela trepada do carnaval, fruto de trepada todos nós somos, né? Mas o fruto da trepada do carnaval é a galera que nasceu em novembro. E por coincidência também a galera que geralmente não tem os pais divorciados, né, de maneira trágica, não é nada pacífico. E bom, eu costumo brincar, né? Quem nasceu em novembro nasceu da sacanagem. Mas, assim, o nosso nascimento ele envolve muita coisa, sabe? É uma data que marca, né? Todos os anos você comemora seu aniversário. Não necessariamente comemora, mas ele não passa despercebido. Não é como se passou, oh, hoje é meu aniversário, nem sabia, esqueci. Não, é uma data que ela é marcada. Você sabe quando é seu aniversário, você sabe que aquele dia é o seu dia. E aí, né, religiosamente falando, não no sentido religioso, mas há muito estigma por trás disso. E eu sou. Eu brinco, né? Que às vezes eu fico numa pira meio de sincretismo. Então, eu sou curioso, vocês sabem que eu sou curioso. E uma das coisas que eu e o Igor, né? O Igor também é ouvinte aqui do podcast, fazemos, a gente tem altas conversas a respeito de quão real isso é, né? Essa parada de signos. Olha, signos de espiritualidade e tudo mais. Quão verdadeiro isso acaba sendo. Então, a gente bateu um papo sobre isso, falamos sobre essas questões, né? Porque a parada de signo, ela é meio banalizada, tá? Atualmente, você falar de signo, você pensa em signo, você pensa em mulher maluca, né? Mas signo é uma parada que... astrologia, cara, tem muito intelectual que estuda astrologia. Isso me faz pensar um pouco. Tem muito intelectual que estuda astrologia, tem muito cara pica, né? Na história que também, Rei Salomão, se eu não me engano, manjava dessas paradas, né? Os astecas, né? Como que eles faziam? A espiritualidade deles era olhar para o céu, então eles meio que mapeavam as constelações e tudo mais. E aí cria-se também, né, esse traçado de personalidade, baseado no dia e local que você nasceu, horário e tudo mais. E assim, eu acho esquisito, por quê? Né? Uma vez traçando meu perfil, eu falei, caramba, isso aqui é eu. E não é que falou coisas óbvias, é que falou um negócio muito certeiro. E eu fico pensando, né? Vocês acreditam em signo? Comenta aí, pô. Porque é um assunto que eu acho interessante de discutir, da gente debater, né? É, é, é que é esquisito mesmo, sabe? Uma vez uma menina me mandou, não tinha nada, tá? Antes que eu não estava flertando nem nada. Nós estávamos num chat, né? Eu e outros caras, e tinha uma menina e ela tava fazendo da galera. E aí eu falei, faça o meu aí, deixa eu ver. E cara, caiu uma parada muito específica sobre propósito. E eu falei, puta, velho, eu tô falando sobre isso essa semana todinha. E eu nem falo com essa menina e ela mandou o bagulho que eu tô falando, velho. Ou ela tá me escutando, ou, cara, isso é verdade. E, enfim, foi um negócio que me fez coçar a cabeça. Mas a gente pode conversar sobre isso outra hora. Enfim, eu vou finalizar o episódio por aqui, porque já tá dando 25 minutos de episódio, na verdade 23, né? Eu exagerei um pouquinho. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam nesse canal. Se quiserem, mandem sua carta no site MacGyver.tv. Fiquem todos com Deus. MacGyver desliga. Quá, quá.